O Memphis Grizzlies do professor Tomás Lissaro abriu a caixa de ferramentas e mostrou um basquete mais adulto e organizado para vencer o Dallas. Começando com o que todo time começa, a defesa do Memphis foi muito bem montada. Quem assistiu o vídeo de como o Dallas venceu o Kings, viu que eu disse sobre a indefinição do Dallas em um ball handler primário. E o Lissalo usou disso para criar a primeira vantagem da partida. Não foi uma pressão ao portador quadra toda, como o Kings fez. Foi uma pressão mais conservadora, mas ao mesmo tempo que impactou diretamente no ataque adversário. E um planejamento tático diferente das últimas análises é que não existia trocas defensivas no Memphis. O plano primário era manter o máximo possível esses duelos pré-definidos. Depois vai acontecer algumas mudanças e vamos falar sobre isso, mas mostrando na prática, na primeira posse do jogo, já temos o portador pressionado e a partir do momento em que o drive é forçado, a fisicalidade aumenta ainda mais. E olha como a troca não é feita. O Ja Morant apenas atrasa por causa da screen e rapidamente retorna ao seu matchup. E como não tem nenhum armador em quadra, visões turvas serão criadas e o Morant intercepta o passe. O início da partida foi sufocante demais para Dallas. Teve muita pressão no homem da bola, fisicalidade atravessando screens e consequentemente serão forçados arremessos difíceis, e essa pressão na bola foi convertida em turnovers também. Na verdade, tiveram bastante erros forçados da defesa, até mesmo o Anthony Davis foi bem pressionado e cometeu alguns erros. E falando no AD, o Lissalo, diferente do que fez contra o Curry, na partida contra Dallas, ele não montou um sistema para minar apenas um atleta, até porque ele sentiu na pele o que um segundo jogador pode fazer contra a defesa dele. Então, até para não acender outro jogador, ele foi com a tática de forçar ao máximo possível arremessos difíceis. Contra o AD só era realizada algumas trocas entre os grandes, apenas o Jaren Jackson, o Idey, o Bagley e o Aldama tinham permissões entre eles para executar trocas. E defender o Anthony Davis é um dos trabalhos mais difíceis da liga, porque mesmo fazendo boas defesas, ele ainda assim vai conseguir arremessar por cima do defensor. É uma batalha mental muito grande, até quando você decide bem, o matchup é físico e coloca a ajuda no lugar certo, ele tem um floater que antecipa possíveis ajudas e consegue pontos difíceis. Então o trabalho é de não se frustrar. Ele vai matar sim arremessos difíceis e também vai errar. O segredo é não ter reações extravagantes. Acertando ou errando, o trabalho tem que continuar o mesmo. A fisicalidade para manter ele pressionado a todo momento, quando possíveis gaps para funilar ainda mais o jogo, e aí sim, em alguns momentos o roubo viria. E falando nos roubos de bola, essa talvez seja a maior diferença do Lissalo nessa equipe. O lado ofensivo está muito mais organizado. Como você viu, a defesa foi muito física e gerou bastante turnovers, principalmente no começo da partida, e a movimentação bem organizada foi fundamental para pontos em transição. Desde que ele assumiu como interino, existe mais firmeza nas definições das ações. O Morant é responsável por fazer a transição e a partir disso, parte dele o nível do pace. É ele quem decide se e quando passar a bola, e os outros atletas têm rotas pré-definidas. O Bane e o Pippen vão correr em direções opostas, mas sempre sendo uma linha de passe clara. O Jaren Jackson quase sempre estará no corner ou no wing, e o Idey vai correr em linha reta e pisar pelo menos na região do lance livre. Esse posicionamento é importante. Se ele estiver lá e se o Morant passou a bola, então automaticamente será um arremesso rápido e ele precisa brigar no rebote ofensivo. E caso o Morant reduza o pace, o responsável por fazer todas as screens físicas é ele, e são pequenas pré-definições que deixa todos os atletas em quadra mais confortáveis. Lembra da primeira posse do jogo que teve um turnover? Então, a partir do turnover gerado, o Morant rouba e ele decide passar a bola. E quando o Bane recebe, olha a distribuição da quadra. Quando o Lissalo vê isso na sala de vídeo, ele deve ficar muito feliz. E se o Morant passou, então será um arremesso rápido. E o Jaren Jackson recebe completamente livre no corner para arremessar. E outro turnover
é forçado e o Ider rapidamente acha o Moran e começa a correr a quadra. E olha a importância do pivô ser veloz. Ele prende jogadores com ele dentro do garrafão e assim, quem vem fazendo a transição recebe um passe com uma visão totalmente limpa do aro. Buscar pontos rápidos é o primeiro objetivo dessa equipe. Temos um rebote do Ider e o Moran passa novamente a bola. Então é um gatilho para o Bane buscar um arremesso mais rápido possível, o que não acaba acontecendo, então ela volta para o Moran. E aqui tem o maior diferencial do Lissalo. O jogo de meia quadra do Memphis evoluiu e muito. Eu não sou muito fã de colocar jogadores em isolation, como era feito antes do Lissalo assumir. Com o Lissalo, o jogo de dupla vai florescer e o pick and roll é um ponto forte do Moran, e o Paris do Lissalo também tinha esse ponto forte de utilizar muitas screens, então casou muito bem entre ele e o Jamoran. Ler a defesa após a screen é o que cria vantagens para uma equipe, segundo o professor Lissalo. Então ele tem o Ider, que mesmo sendo novato, já é um dos melhores screeners da NBA. E voltando para a quadra, olha como a screen não é física, mas cria espaço suficiente para o Moran e a troca acaba sendo feita. E o já erra em parar de driblar, então o arremesso difícil será forçado e ele não cai. Mas lembra que eu disse que é relevante o Ider estar bem posicionado no rebote ofensivo? Aí está, um tapinha e pontos fáceis. Aqui temos um pick and roll e o espaçamento é muito bom. Esse é um dos benefícios de ter um técnico que domina o pick and roll e o espaçamento. E o Moran, com um bom espaçamento, ele vai ter facilidade pressionando o aro e conseguindo pontos. E as variações de ângulos nas screens permite que o Moran reaja mais ao que o defensor está fazendo. Isso faz com que ele chegue no seu spot preferido sem muitos problemas, mesmo quando se tem dois excelentes defensores em drops e bons navegadores de screens. E sem o Moran em quadra, o Pippen e o Bane assumiram esse papel no jogo de dupla. O Bane tem a posse e recebe a screen do Ider, mas olha como o trabalho do AD e do Max foram muito bem executados. Nenhuma vantagem foi criada ali. Então vem uma ghost do Pippen que também não cria vantagem. E aí sim, temos o Bane tirando pontos difíceis da cartola. E sem o Moran, o Jaren Jackson recebeu mais toques no post. No primeiro momento, recebeu mais dobras e passou muito bem a bola. Mas essa posição foi fundamental para a vitória do Memphis. E mais para frente, veremos o motivo disso. Porque na volta do intervalo, Dallas voltou com tudo. Com o AD matando ainda mais arremessos difíceis e o Moran não conseguindo controlar o pace da partida. Isso é um problema gravíssimo que o já tem e precisa ser melhorado. No momento em que seu armador não consegue controlar o ritmo, o jogo fica uma bagunça total. E no terceiro período, o Memphis parecia comandado pelo seu antigo treinador, arremessos sendo forçados, erros bobos sendo cometidos e o adversário conseguindo capitalizar com esses erros infantis. O jogo ficou corrido de maneira desorganizada, o Moran forçando passes completamente desnecessários, e tudo isso fez com que Dallas esboçasse uma reação. Mas faltando 2 minutos para o quarto acabar, o Bane trouxe respiro para Memphis, controlou melhor a partida e executou jogadas do Lissalo. O Bane com a bola, vem uma ghost do Aldama, não é criado nenhuma vantagem no primeiro momento, mas ele tenta forçar um drive, então ele é obrigado a passar a bola para trás. E aqui o PJ pesca por meio segundo e o Jaren Jackson vê o erro dele e cria um pequeno intervalo entre eles, e assim consegue uma visão limpa do aro, e conseguindo uma visão limpa, arremessos irão cair. E o Jaren Jackson controlou o jogo a partir desse momento, recebendo mais toques no post. Agora sem a dobra, ele pode mostrar o seu principal ponto de evolução. Jogando de costas para a cesta, ele tem pés rápidos para chegar aonde ele deseja e matar a bola. E quando ele vira de frente para o adversário também, ele tem essa eficiência. E esse jogo foi muito bom para o JJJ mostrar que pode fazer jogos grandes. O Bane e o Jaren Jackson trouxeram respiro ao Memphis nesses minutos finais do terceiro período. E quando vamos para o último quarto, e a oxigenação fez bem para o Moran. Ele voltou controlando melhor o ritmo da equipe, trabalhando melhor em pick and roll e chegando no spot desejado e fazendo seu arremesso de confiança. E foi uma bela amostragem do Memphis, que agora tem uma carne de pescoço grande pela frente. Essas inconsistências não podem existir se quiser competir com a melhor equipe da conferência. O KC tem mais arsenal para duelar dos dois lados da quadra, e para vencer
vencer um jogo, a concentração tem que ser enorme. E é claro que você verá aqui no canal a análise de algum desses jogos. Então te aguardo no próximo vídeo, hein? Obrigado por assistir e até a próxima.